Olá, meus amigos. Vamos falar sobre a última enquete do Borges sobre aplicativos de entrega. Os famosos Rappi, iFood, Uber, enfim, que estão muito em destaque nesses tempos, principalmente nesses tempos de pandemia, onde eles têm sido muito usados pelos consumidores, pelos brasileiros, e também tem sido uma opção muito importante de renda para uma quantidade enorme e cada vez maior de brasileiros. Vamos lá. Quais foram os resultados? A opção que ganhou disparadamente entre os votantes do site da Gazeta do Povo foi 78% dos respondentes da pesquisa, que é sempre bom lembrar, não tem valor científico. 78% dos respondentes disseram que os aplicativos são úteis, eles dão oportunidade de trabalho e as críticas que têm sido feitas são absurdas. Uma posição, vamos dizer, mais liberal. 13% dos que responderam disseram que é preciso regular esse mercado, é preciso regular mais os aplicativos, mesmo que os preços aumentem. E 9%, quer dizer, a opção com menos votos, dizia que os aplicativos eles exploram trabalhadores e, inclusive, eles deviam pagar judicialmente por essa exploração. Então vamos lá, é mais um resultado muito interessante que mostra uma consciência dos nossos leitores que entendem, pelo menos, o básico de como é que funciona a economia. Então vamos lá. Em primeiro lugar, os aplicativos eles vieram para ficar, né? A gente sabe disso, né? Começa com o Uber, que revoluciona esse mercado de transporte. Você vai lembrar, eles chegam no Brasil 2014, 2015, por ali, gera uma guerra judicial, gera uma guerra até física com alguns taxistas, mas o Uber chegou, venceu, passou por todas as etapas e hoje é o segundo maior mercado da empresa fora dos Estados Unidos. É uma empresa enorme, como vocês sabem, tem valor de mercado de 60 bilhões de dólares. Ainda dá prejuízo, mas é uma empresa muito grande, muito forte, presente em... Deixa eu até ver o número aqui se eu tenho, mas presente em dezenas de países, quer dizer, praticamente todo o grande mercado do mundo tem a presença do Uber. Uma inovação mais recente são esses de entrega de comida, né, e de objetos menores, enfim, de compras em geral. O Rappi é um dos mais famosos, tem valor de mercado, é uma empresa colombiana, é apelidada de Amazon colombiana, né? Ela está também presente aqui em toda a América Latina, tem um valor de mercado, pelo número que eu levantei, 3,5 bilhões de dólares, e concorre com o iFood, que é uma empresa brasileira, e mais algumas aí do setor. E o Uber também entrou com o Uber Eats, entrou nesse mercado de entrega de alimentos, de comidas e refeições, e compra no supermercado, etc. Vamos lá. O que é preciso entender agora que esse mercado entrou na berlinda e está sob ataques pesados desses justiceiros sociais que dizem que é uma uberização do mercado de trabalho, uma precarização do emprego, onde direitos dos trabalhadores estariam sendo retirados, enfim. O discurso, eu acredito que vocês conheçam e saibam muito bem. O ponto é o seguinte, o que é importante saber? O Brasil é um país que tem uma intervenção estatal na economia, que é uma coisa totalmente fora de controle, anacrônica, retrógrada, absurda, né? No ranking de liberdade econômica, em quase 200 países medidos pela Heritage Foundation, o último resultado que saiu, o Brasil estava na posição de número 144. Uma posição absolutamente vergonhosa para um país do tamanho da importância do Brasil e um país que se supõe um país de economia de mercado, o que evidentemente ele não é. É um país onde há uma intervenção do Estado na economia muito grande, que é diferente também, eu vou fazer só um pequeno parênteses, com países como os países escandinavos, que são sempre lembrados, eles são socialistas, não são. Os países escandinavos, eles foram, durante um longo período da história, alguns dos países mais liberais na economia de todos. Especificamente no período de 1850 a 1950, foram os países, a Suécia foi o país mais liberal do mundo, muito mais até do que os Estados Unidos. Deu uma guinada
de 50, 60, 70 anos para cá, quando o país já estava muito rico, saiu de uma pobreza abjeta no século XIX para chegar na posição que está hoje, país rico, país desenvolvido e rico. E as últimas gerações desses países criaram programas de transferência de renda muito significativo, com prestação de serviços estatais. Mesmo assim, a economia ela é muito liberal, você tem muita facilidade para abrir empresa, para contratar, para demitir. Todos os parâmetros que se usa para medir liberdade econômica, Suécia, Noruega, Finlândia, esses países têm, de uma maneira que, comparado ao Brasil, o Brasil é Cuba, né? Então, muito cuidado também quando se faz esse tipo de comparação, porque não faz sentido. Não faz nenhum sentido, não é questão de opinião, é demonstrável. Bom, o Brasil é um país que está vivendo, todos os países estão vivendo uma recessão em função do coronavírus, mas da pandemia, mas o Brasil está sofrendo mais, né? A previsão do PIB para esse ano é queda de quase 10%, se não chegar a 10%, mas fala-se agora em 9% do PIB esse ano, o que é uma bomba atômica, é um tsunami na economia de um país. E é um país que tem há alguns anos taxas muito, muito elevadas de desemprego e essas taxas estão piorando. O Brasil hoje, o último dado do primeiro trimestre, esse é outro ponto importante, antes da pandemia, tá? Porque está se criando também, dentro da fantasia do proselitismo político do país, se criou uma fantasia de que o Brasil estava de vento em popa, estava uma maravilha a economia e a pandemia derrubou, o que não é verdade, tá? Em nenhum parâmetro. E especificamente no emprego, no primeiro trimestre desse ano, de 2020, que o IBGE já liberou os dados, nós temos um desemprego de 13%, que é um desemprego muito alto. Mas esses números dizem muito, mas não dizem tudo. Porque quando você pega o desemprego entre jovens, entre basicamente ali de quem vai dos 15 aos 29, ou você pode até fechar um pouquinho mais esse número, na casa ali que vai dos 17 aos 25, que também se mede, nós chegamos a 23%, 25% dessa faixa etária de pessoas desempregadas, que querem trabalhar e não conseguem trabalhar. É um número muito alto, absurdo, e são pessoas que, evidentemente, não encontraram lugar e oportunidade do mercado de trabalho. Esses aplicativos, além de muito úteis para os consumidores, eles ofereceram oportunidade de renda para essas pessoas e para um trabalhador, inclusive de baixa qualificação. Basicamente, o que ele precisa fazer? Ele precisa ser alfabetizado, ele precisa saber dirigir, ou andar de bicicleta, ou dirigir uma moto, dirigir um carro, e mexer numa maquininha, eventualmente, ter um smartphone, conseguir baixar o aplicativo, entender o pedido, realizar o pedido, levar no destinatário. Então, para um trabalhador com baixa escolaridade e com baixa produtividade, num parâmetro internacional de produtividade de trabalho, esse trabalhador ele tem uma opção de renda, que, pelo que se disse, um trabalho nada além do normal, ele consegue fazer mais do que um salário mínimo, né? Então, e às vezes muito mais do que isso. E é outro ponto importante também, que é importante lembrar para vocês, que vocês sabem, mas é importante lembrar, é um trabalho voluntário, ninguém é obrigado a trabalhar com esses aplicativos, né? Então, eles são pequenos empreendedores, eles têm autônomos, né, seria um termo mais acurado, onde eles conseguem, sem vínculo empregatício, né, que é uma tentativa que se tentou colar uma tese de que haveria um vínculo empregatício dessas empresas com os entregadores, mas mesmo a Justiça do Trabalho brasileira, que é muito conhecida por ter um viés enorme, pró-trabalhador, pró-empregado, com muita contaminação ideológica nas decisões, mas mesmo assim, mesmo na Justiça do Trabalho brasileira, não tem nem 2%, pelo levantamento que eu vi, de ganho de causa para quem quer estabelecer um vínculo empregatício com essas empresas, e são decisões normalmente de primeira instância e acabam sendo derrubadas em segunda instância. Então, é uma tese que não, mesmo na justiça, não pegou.
E não deveria pegar mesmo, porque não é, quer dizer, ele tem liberdade de horário, ele pode trabalhar com aplicativos, inclusive concorrentes, né? Você pode ter o mesmo entregador trabalhando para o iFood, para o Rappi, quer dizer, não tem nada remotamente que lembre emprego, né? Ele trabalha quantas horas ele quer, ele aceita quantos pedidos ele quer, então existe essa liberdade que não caracteriza vínculo empregatício, evidentemente, e o que muitas das pessoas que atacam essas relações de trabalho não falam por que esse trabalhador aceitou trabalhar para num sistema desse. Porque é voluntário, ele não é obrigado. Ele aceitou por quê? Porque ele não encontrou uma oportunidade que ele considerasse melhor em termos das vagas que estão aí no mercado de trabalho. Então, a saída para o Brasil, evidentemente, um pouco de bom senso é gerar mais oportunidades. Quanto mais oportunidades, evidentemente, gente que esteja hoje ocupada com entregas ou com outros serviços que exigem menos qualificação, como telemarketing, enfim, mas que são grandes empregadores, essas pessoas podem continuar subindo na escala de remuneração e seguindo suas carreiras, mas tem que haver oportunidade, quer dizer, as empresas têm que conseguir investir, expandir, tem que ter mercado consumidor, o Brasil tem que ter liberdade econômica, que é o que o Brasil não tem. Então, eu entendo a preocupação, ninguém aqui está comemorando, ninguém fica feliz quando vê um entregador dormindo na praça, não tendo condições suficientes para ter uma boa alimentação e um bom ritmo de vida. E, aliás, eu espero que essas pessoas tão preocupadas, que estão aí dando entrevista, elas ajudem essas pessoas e façam dentro ali do seu microcosmo, dentro da sua vida, ajudem, aumentem as gorjetas, deem comida e ajudem as pessoas que elas dizem estar preocupadas, mas não só elas, todos nós. Acho que todos nós, dentro das nossas possibilidades, pudermos ajudar essas pessoas e qualquer pessoa que precise. A caridade é uma virtude cristã tão antiga quanto as sociedades ocidentais. Então, mas isso não muda o fato de que essas pessoas estariam pior. E elas sabem disso, porque elas estão optando. Então tem gente querendo decidir por elas, né? Essas pessoas que estão optando por esse sistema, elas deveriam e devem ter toda a liberdade, em primeiro lugar, de fazer o que quiser com as suas próprias vidas, e segundo, o país como projeto de nação que quer incluir as pessoas, quer fornecer condições dignas de vida para todos, o Brasil deve se preocupar menos em ficar fazendo caridade com o bolso alheio, menos em ficar criando regras e regulações que matam oportunidades e matam possibilidades de emprego, de renda, e se preocupe por que o país não está dando melhores chances para essas pessoas que fazem com que, no limite, elas acabem optando por esse tipo de trabalho. Então é isso, meus amigos. Então, repetindo, 78% dos que responderam ao nosso questionário, concordam que os aplicativos são úteis, dão oportunidade de trabalho, e as críticas são absurdas. Então, o nosso leitor da Gazeta do Povo, ele entende e ele poderia e pode não só continuar usando esse serviço, como ajudar conversando com os seus representantes, com os políticos, pressionando os políticos para que evitem demagogia e populismo que mata oportunidades de trabalho e mata empregos, e os poucos, a parte minoritária dos respondentes, eu convido, se essas pessoas estão genuinamente preocupadas com o trabalhador brasileiro e com quem tem necessidade no Brasil, principalmente jovens, que são muitos dos que aderem a esses aplicativos, que reflitam, que leiam, que estudem um pouco mais e tentem entender por que essas pessoas estão precisando desse emprego. Eu sou Alexandre Borges, para a Gazeta do Povo.